gente! Muito bem. Olha, dados do Instituto Brasileiro de Direito de Família apontam que de 40%, gente, na busca de contratos de De namoro, namoro, isso. na busca por contratos de namoro, eu não entendi. Aqui devemos. Peraí, vamos conversar com a advogada especialista em direito da família, doutora Camila Chiabrando. Não é isso, doutora? Chiabrando é a maneira certa de dizer o seu sobrenome? Boa tarde. Boa tarde, Eli. Boa Boa tarde, tarde, Úrsula. boa tarde, Boa doutora tarde a Camila. todos os ouvintes. Vocês estão me escutando bem? Que está dando um retorno, parece, aqui para mim. Olha, você está sendo muito bem ouvida. A tua voz está chegando perfeita. Agora, Tá tomara ótimo, que chegue então. para você também perfeita, viu? Tá chegando, estava tendo só um retorno, agora um eco que acabou. Ah, então Eu tá primeiro quero agradecer muito o convite de participar aqui com vocês. É uma honra enorme estar com vocês aqui hoje nessa tarde, Eli e Úrsula. Muito obrigada pelo convite. Agora, doutora Camila, eu entendi certo? Na busca por contratos de namoro ou está redigido errado aqui? Não, não tá, Eli, não tá. O contrato de namoro é uma realidade, não é decorrente só da pandemia. Ele já existe há uns 5, 6 anos. E ele ficou famoso agora na pandemia por conta que muitos casais acabaram decidindo morar juntos, casais de namorados, decidiram morar juntos durante o isolamento social, justamente para não ficarem cada um numa casa, não poderem se ver. Só que o que acontece? Esse morar juntos a longo prazo pode caracterizar uma união estável. E o que é uma união estável? A união estável, ela tem efeitos jurídicos, principalmente patrimoniais. Enquanto o namoro não produz efeito jurídico nenhum. Então, Eli, exatamente. Então, é uma situação muito delicada, porque você está morando junto, e a gente já está entrando no 5º mês quase de isolamento, né, Eli, né, Úrsula? Então, a gente pode ficar mais 4, 5 meses, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, está se perdurando um relacionamento que era um simples namoro, só que para a sociedade, eles vão começar a achar que eles casaram, estão morando juntos, que é a união estável, e isso pode ter efeito patrimonial. Olha Se vocês só. me permitirem, eu posso até dar um exemplo prático. Não, quero sim. visualizarem. Por favor, doutora, por favor. Então, por exemplo, o casal estava namorando, começou a pandemia, vamos morar junto, vamos todo mundo para a mesma casa. Começaram a morar juntos, então já 2, 3 meses o namorado fala, eu vou comprar um carro para mim. E vai lá e compra um carro. Ficaram 4, 5, 6 meses na pandemia morando juntos, terminou a pandemia, passou um prazo, resolveram terminar. A namorada entra com uma ação na justiça e fala, olha, seu juiz, fiquei morando com meu marido, meu companheiro por tanto tempo, nesse meio tempo nós compramos um carro, eu quero metade do carro. Se não tem o contrato de namoro e o namorado não conseguir provar que aquilo era um simples namoro, ela vai levar metade do carro. Isso Nossa. se for um carro, agora se for outras coisas também. Estou dando um exemplo simples. Simples, né, doutora? Um Olha só, isso é bom para que você que está nos assistindo, nos vendo, você que está nos ouvindo, olha, veja como tem sutilezas na justiça que de repente a pessoa cai assim, mas com as melhores das intenções. Já que ele não pode ficar juntos devido à pandemia, vamos morar então. Aí sim, aí ficamos juntos. Só que aí, como disse a doutora, começam a acontecer os laços afetivos reconhecidos pela justiça, né, doutora? Exatamente isso, Eli, é exatamente isso. E isso é muito delicado, porque enquanto está tudo bem, ninguém Tá tudo pensa bem. nisso, mas a gente só descobre que o que cada um veio para o mundo quando o relacionamento acaba, né? É isso mesmo. Ô, doutora, e quando que surgiu essa modalidade? Então, o contrato de namoro, ele já existe há uns 5, 6 anos. Ele não é uma figura jurídica, como eu disse, não produz efeitos. Mas o que aconteceu? A justiça começou a receber muitas ações discutindo, que um lado falava que era só um namoro e o outro lado falava que era união estável. Então, foi necessário fazer essa distinção que a gente chama de namoro qualificado para a união estável, que é uma distinção muito, muito tênue, mas ela existe. Tanto que existe que, se for considerado namoro, não tem efeito jurídico nenhum. Então, ela já tem um tempo aqui, é que ela ficou famosa por conta da pandemia mesmo. Então, doutora, porque o pessoal está tudo morando junto. Então, olha, sabendo disso aí, claro que ainda namorados, ninguém
parece que leva para esse lado assim ruim. Mas seria bom que houvesse essa precaução, não é isso? Então, aos casais que estão nos acompanhando e que pensam em morar juntos, aí 2, 3 meses, então saibam das consequências no futuro. E contrato pode ser renovado, doutora? Sim, o contrato é um contrato, eu vou já esclarecendo, pode ser feito um contrato particular entre eles. O ideal é que seja feito por escritura pública. O casal vai num cartório de notas, fala que quer fazer um contrato de namoro. A escritura pública lá na frente, ela sempre tem um valor jurídico muito melhor do que se for feito um contrato particular. A questão da renovação, Eli, o que a gente tem que entender é o seguinte: a intenção do contrato de namoro é só o casal declarar o que eles são. Então, eles querem declarar que são só namorados e nada mais disso. E o que a gente faz? Então, vamos dar um exemplo. Hoje, 2020, julho de 2020, eu faço um contrato de namoro. Aí eu continuo namorando 5, 6 anos, aquele namorado que enrola para casar, nunca casa. Deu 8 anos, eles estão ainda namorando, não estão nem morando juntos, nem casados. Eu não renovei. O que acontece? Vai que esse namoro, né, esse namoro que a gente chama de namoro sério, ele acaba lá na frente. Aquela pessoa que está insatisfeita fala: olha, eu fiz o contrato de namoro em 2020, a gente está em 2030, mas eu vivi 5 anos em união estável, desde 2025. E aí como que o outro vai provar que não era união estável e que continuava no namoro? Então o ideal é renovar esse contrato de tempo em tempo para continuar reafirmando a questão que é só o namoro, porque a natureza do relacionamento, se der certo, é evoluir para uma união estável, para um casamento, né? Então é importante que seja renovado, é uma precaução. Ô, doutora, a gente fala muito em bens adquiridos, né? Então carro, algumas coisas. Agora, e dívidas? Dívidas também a gente divide com o namorado? Não, com o namorado não. A gente divide ônus e bônus, né, num relacionamento, numa união estável e num casamento. Entra tudo, entra as dívidas e entra as coisas boas, o patrimônio. No namoro, a questão das dívidas é igual também para o patrimônio. Não é automático como na união estável, que o que for adquirido na união estável é o regime de bens, é o de comunhão parcial, se divide meio a meio sem precisar provar. No namoro, se houver uma contração, eles contraírem uma dívida juntos, eles têm que provar que teve o esforço deles, a participação dos dois para aquela dívida. E aí entra com uma ação de indenização na esfera civil, não tem nada a ver com a esfera de família. Seria mais... tiraria essa história de morar junto, é mais um negócio que foi feito entre eles, que os dois são devedores. Entendi. Ah, tá. Agora, doutora, se a senhora tivesse que dar um recado agora para os casais, para as pessoas que estão namorando e pensando em morar juntos. Olha, eu confesso à senhora, eu não tinha ainda ouvido falar sobre um contrato de namoro. Namoro qualificado. Então, e está mais comum do que a gente imagina, né, doutora? Sim, muito. Então, olha só, qual o recado a senhora deixaria para os casais agora? Porque, veja, tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, maravilhoso, até um dia que a coisa dá um problema, né? Acho que travou. Ah, bom, voltou. Deu uma travada? Não, deu tudo bem? Então, fala, Vocês doutora. estão me ouvindo? Agora sim, ótimo, voltou novamente. Então, qual o conselho que, pela sua experiência, que a senhora está vendo nesses últimos 5, 6 anos, o que a senhora diz realmente, mesmo todos os casais envolvidos por tanto amor? Ah, meu amor, você acha que eu vou pensar mal de você? Você acha que eu vou... No começo é assim. Agora, lá na frente, depois dá um problema. Qual o conselho que a senhora dá, assim, de maneira bem tranquila para todos os casais? É bem isso que você falou, é um pouco constrangedor sugerir para o outro fazer um contrato de namoro, porque normalmente quem vai sugerir é aquele que tem um patrimônio a preservar, né, Eli? Então, o que eu sugiro é que, assim, tem que mostrar que é uma forma de proteger para todos, porque também não se sabe o futuro. Às vezes, aquele outro que também não tem uma situação patrimonial tão boa quanto o seu companheiro, possa vir a ter. Então, é uma forma de proteger a todos. Então, eu falo, tanto para contrato de namoro, tanto quanto para escritura de união estável, sempre façam, que é uma forma de tranquilizar o relacionamento, porque nunca vai ter essa preocupação patrimonial. É sempre importante deixar, porque aí eles ficam livres para serem o que quiserem. Como eu sempre aconselho a casarem sobre o regime de separação total de bens. É a forma mais tranquila de se viver hoje em dia, porque é só dor de cabeça. Vocês estão ouvindo aí, ó, regime
total de separação de bens. Total de bens. Porque aí o que a gente casa, cada um que adquire durante o casamento é de cada um, se terminou, cada um pega as suas coisinhas, põe embaixo do braço e vai embora. Agora, os outros regimes abrem uma margem para uma discussão, que é o que a gente vê na justiça no dia a dia. É uma briga eterna por patrimônio. Então, às vezes, o casal, por mais constrangedor que seja, tomar esse tipo de atitude logo no início do relacionamento, seja para um contrato de namoro, para uma união estável, é importante que eles façam, porque deixam eles livres para o relacionamento correr sem se preocupar com essa parte patrimonial, né? Ô, doutor, eu tenho duas perguntas. Uma, é caro fazer esse contrato? Quanto custa, mais ou menos? Olha, cada advogado, ele pratica a sua própria cobrança de honorários. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma tabela de honorários que dá um valor mínimo para ser para cada caso. Eu vou ser muito franca, de cabeça, eu não sei te falar quanto que seria esse valor base de honorários, mas vamos colocar, se eu for chutar, depois eu posso confirmar para vocês e passo, mas eu acredito que deve ser um contrato, R$2.500. Evidente que cada escritório tem a sua cobrança, quanto mais especializado o escritório, mais caro os honorários acabam sendo, porque envolve advogados de outro nível, enfim. Mas o importante é que tenha um advogado que acompanhe o casal. Isso é muito importante, porque eles vão ser muito bem orientados. Tá bom, doutora. E o nosso operador aqui de som está curioso em saber se o que você tem atrás de você são discos. São discos. Eu peço desculpas porque eu estou fazendo também isolamento social na minha casa. Meu marido é colecionador de discos, ele trabalha com discos, inclusive de vinil. Aqui em casa eu devo ter uns 2.000 discos de saída, assim. Nossa. E ele tem uma empresa de discos de vinil, então a minha casa é dominada por eles. Que maravilha! Agora, doutora, olha, parabéns Oi. então ao marido que ainda cultiva, né, esse hábito de ter um disco de vinil, que é uma coisa maravilhosa. Agora, ele é apaixonado. Agora, doutora, eu queria que, não sei se a senhora pode nos deixar, porque quantas pessoas podem estar curiosas, talvez tenham outros assuntos, outras coisas para saberem, ou assim, curiosidade, ou então até informações que queiram. Como se poderia obter da senhora mais informações? Porque o nosso espaço é relativamente pequeno, mas tem pessoas. E tem pessoas, obviamente, que têm mil questões, né, para serem dúvidas. A senhora tem como falar com a senhora ou não? Ah, claro que tem. Eu posso deixar meu e-mail. Por favor. Eu vou deixar o e-mail do escritório, que é o contato@chiabrando, que é com CHI, chiabrando.com.br. Então vamos repetir, eu tenho um doutora. canal de... contato @... Chiabrando, que é o sobrenome. Com CHI, Chiabrando, se escreve. Chiabrando, sim. .com.br. Tem a nossa .com.br, tem a nossa página no Instagram, que é Chiabrando Advogados. Chiabrando Advogados no Instagram. Isso. A gente faz lives muito interessantes toda quarta-feira, convido a todos a assistir. Já achei aqui a página. Olha, rapidinho, aqui com a tecnologia. Temos o canal do YouTube, inclusive, com as lives aqui no YouTube, o Chiabrando Advogados, que também tem muitos assuntos que vão esclarecer, ajudar as pessoas a tirarem dúvidas sobre vários temas jurídicos. Olha, até peço aos pais, que às vezes vê o filho, vê a filha, né, tomando certas atitudes e tal. Olha, não custa nada recomendar o filho ou a filha. Olha, filhos, entrem lá no site, Chiabrando, né? Chiabrando e .com.br. Isso. Entrem lá no canal YouTube, entrem lá no Instagram, Chiabrando Advogados, para vocês. Será que você está fazendo certo? Será que esse caminho? Vamos nos informar, né, doutora? Exatamente, porque quem previne evita muita discussão e problemas. Muita dor de cabeça, viu? Muita dor de cabeça e até violência. Um beijo para a senhora, doutora. Foi um prazer falar com vocês. Um beijo enorme para você, Eli, para a Úrsula e para todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Gente. Beijo, doutora. Olha aí, contrato de namoro. Você já tinha ouvido falar? Nunca tinha ouvido falar. Olha só. Mas eu acho legal mesmo, porque a gente não sabe o que vai virar, como vai ser lá na frente, né? Realmente vai morando junto, aí já não sabe o que é, se é casado, se é união estável, se é um namoro ainda. Bom, gente, eu quero falar com vocês sobre